E aí, pessoal, tudo na mão de Renato. Que time ele irá montar? Que possibilidades existem com o grupo atual? O que Renato pode fazer de diferente? Vai começar um novo ano para o Grêmio no domingo. Só que desta vez o Grêmio vai ter que ter um nível de exigência muito alto para chegar aos objetivos que pretende. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, Viva Mais Vida. Olhem o novo tênis do Viva Mais Vida para você fazer o seu exercício, para você fazer a sua corrida de alto rendimento, para você ter o melhor custo-benefício do mercado. E quem for aqui do CCD tem desconto ainda. Você vai entrar no site da descrição e esse tênis que você está vendo aí vai ser seu. E ele é laranja, tá? Não vem com essa que ele é vermelho, ele é laranja. Então, Viva Mais Vida e o seu novo New Sport. Você vai curtir. Entra lá, compre o seu e você não vai se arrepender. Gente, Renato Portaluppi e uma nova exigência. Se é verdade que o Grêmio começou a temporada para fazer o básico, é preciso dizer que o Grêmio já passou dessa régua. O Grêmio já construiu essa régua. O Grêmio, neste momento, tem outra exigência, que é minimamente vaga na fase de grupos da Libertadores, minimamente, e brigar ainda ou não pelo título. E o que Renato pode fazer de diferente para chegar a esse objetivo? Para ganhar o campeonato, vai ter que fazer 43 pontos, 40 pontos no segundo turno. Ou seja, é uma campanha quase irretocável. A expectativa se dá porque lá em 2011 o Grêmio conseguiu fazer essa campanha, mas a gente sabe que ela é muito complexa mesmo. Porque o Botafogo tem essa força dos jogos em casa e fica difícil. Mas o sonho está lá, o sonho está posto. Mas vamos ao jogo, né? Ao time. O que Renato pode apresentar de diferente? Vamos começar. O goleiro, nenhuma chance de diferente. Laterais direitos, o Grêmio tem 2. Eu acho que o João Pedro é um jogador bem interessante e tá indo bem. Então o Grando tá lá, o João Pedro tá lá, até aí nada demais. Na lateral esquerda tem o Reinaldo. Será que o Cuiabano daria mais que o Reinaldo? Não é um entendimento interno. O entendimento é que o Reinaldo dá mais do que o Cuiabano daria. Então joga o Reinaldo, até aí nada de novo. Aí nós vamos para a zaga. A zaga o Grêmio pode apresentar ou reapresentar Pedro Jeromel, o que daria também, obviamente, mais força ao Grêmio. Resta saber se Pedro Jeromel vai ter condição. Na base não tem nada, o Natan tá ali, o Gustavo Martins está ganhando corpo, mas não tem muita coisa além disso. Aí vamos avançar. Chega no meio campo, o Grêmio tem a volta de PP, que é um ponto importante nessa construção de um novo time, de um time mais forte do que o que nós tivemos nesse último momento. Isso é fato. PP. Se junto com o Vijaçante, se junto com o Carbajo, PP. Aí vamos às meias, ou à meia, ou ao trio de meias. Cristaldo voltando. A análise sobre o Cristaldo no primeiro semestre, ela não é definitiva. É um jogador que fez bons jogos, que fez boas partidas, que teve bons lampejos durante o jogo, mas que não deu a consistência, a tranquilidade para se saber como solução. Isso é fato. Aí nós vamos para o reserva dele, que é o Luan, que pode ser uma diferença, se fisicamente ele estiver melhor do que ele está. Então, Luan também pode ser uma novidade. Luan é um jogador que já deu demonstração que se estiver bem pode ser a novidade. Pro lugar do Bitelo, ninguém. Não tem ninguém, nem na base, nem no profissional. Então, se continuar com a linha de 3, Bitelo. Aí nós vamos para a velocidade, que era o pedido do Renato. O Ferreira é o titular. O Grêmio, será que já não se deu conta que o Ferreira é jogador para fim de jogo? Que quando ele começa, não é por aí, as coisas acabam não acontecendo?
Será que o Grêmio vai insistir no protagonismo do Ferreira? Quem o Grêmio teria pro lugar do Ferreira para ser solução? O Bessosi é construção. Os dois meninos da base estão voando. O Nathan Fernandes e o Gustavo Gomes. Dois. O Nathan joga tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. E o Gustavo Gomes joga pelo lado esquerdo. O Gustavo Gomes, que tem uma semelhança incrível do jeito de correr, de se movimentar, do Everton Cebolinha. E joga muito. Só que talvez seja cedo. Então, essa para mim é a grande pergunta. O Renato vai insistir ou continuar com a estrutura que ele tem e que a gente viu que falta alguma coisa, ou ele vai apostar? Porque ninguém sabe se o Nathan Fernandes pode ou não, se o Gustavo Gomes pode ou não. Então nós estamos entre o limite, que é o que dá o Ferreira, que é o que dá a atual estrutura do time, ou uma aposta em algum jogador jovem. Aí na frente o Grêmio vai ter o Soares e tem agora o João Pedro para ser reserva. Deixando claro, o que nós vimos hoje do João Pedro Galvão não tem espaço, me parece, para ele jogar junto com o Soares. Eu acho que aos poucos ele vai ser o reserva do Soares. Mas jogar junto com o Soares não me parece a lógica correta. Nas partidas em que ele atuou, como ele atuou, aquele jogo todo contra ou parte do jogo contra o Fluminense e parte do jogo contra o Flamengo, não deu indícios de uma coisa tranquila. Pelo contrário, não encaixou, sobretudo no campo defensivo. Os adversários tiveram muita facilidade. Isso acabou determinando também sucesso para os volantes adversários. No jogo contra o Fluminense, aquele início de jogo, e claro, a partir da substituição, no jogo contra o Flamengo, onde a coisa não caminhou. Renato tem agora a obrigação de botar o Grêmio num degrau acima. Uma competição só, são 20 jogos, porque são 19 mais 1 contra o Corinthians, e aí as coisas precisam acontecer. Me parece que a partir de agora, a exigência do Grêmio passa a ser outra e a cobrança naturalmente é maior. Porque não dá mais para a gente ficar nessa história do quase. Nós temos que tentar apostar. E para mim, Renato vai tranquilamente partir para alguma dessas apostas. O Renato não vai ficar entendendo que vai ficar no meio do caminho. O Grêmio quer, obviamente, a vaga na Libertadores, na fase de grupos, e esse é um objetivo concreto e importante. E o Grêmio, obrigatoriamente, se fizer uma pontuação muito forte, sobretudo nas primeiras 6, 7 rodadas, o Grêmio vai ambicionar o campeonato. Mas precisa fazer. E começa, curiosamente, contra um adversário desesperado que está jogando muito pouco, na sua casa, diante da sua torcida, um ambiente que normalmente é hostil, e o Grêmio vai ter que fazer vitória lá. Porque não adianta empatar com o Santos. Se o Grêmio quer alguma coisa grande no campeonato, o Grêmio tem que ganhar do Santos. O Grêmio tem que ganhar dos times que estão brigando para não cair. E esse é o objetivo. E eu acho que o jogo de lá está bem focado nesse aspecto. O Grêmio, o próprio Renato disse, o jogo contra o Santos é a terceira decisão da semana. E a partir de agora, toda semana terá uma decisão. O Renato deu essa dica e me parece que ele tem toda a razão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.